O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, apesar de Nosso Senhor estar dizendo aqui em parábolas, creio eu que não é segredo para ninguém o que isto aqui significa, né? Evidentemente, a semente que é plantada é o Evangelho. O semeador é o próprio Cristo e a semente é o Evangelho. O Evangelho é a boa nova, a boa notícia, a doutrina salvífica de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tudo aquilo que Ele disse e fez, inclusive, para nos favorecer, para nos alcançar a salvação, para nos alcançar a verdadeira redenção, para que nós tivéssemos capacidade de, apegados a Ele, pagar aquela nossa dívida que nós, pelo pecado original, pela nossa natureza corrompida, contraímos contra Deus. E aqui ele desenha para nós um quadro interessantíssimo de 4 tipos de alma, de acordo aqui com o tipo de terra. Um cai na pedra, né? Cai à beira do caminho, ou seja, somente caem, não encontram profundidade ali. Outras encontram profundidade, porém o terreno é pedregoso. Outras ficam num terreno cheio de espinhos. E por fim, a alma que cai numa terra que é boa. Existem pessoas que, infelizmente, só têm um contato muito superficial com a Sagrada Escritura. Ouve falar. Isso aí é o que mais tem. Tem gente que diz que gosta muito de Cristo, admira muito Ele, mas não sabe quem que Ele é, né? Não, Jesus é um cara muito bacana. Acredita no Jesus que qualquer um diz, no Jesus que ela acha que ela cria da cabeça dela, mas ela é incapaz de ler 1 página, 2 páginas do Evangelho para começar a tentar entender, vislumbrar o rosto de Nosso Senhor. Ela não quer saber. E rapidamente vem as aves, não é? Vem Satanás, vem o mundo, vem a nossa carne e rouba aquilo que nós ouvimos de Cristo. O pouco que essas pessoas têm acesso ao Evangelho lhes é roubado. Às vezes elas mesmas roubam aquilo que elas receberam de Cristo. Esquecem, jogam para lá, porque o coração delas não está preparado, não tem abertura, elas não têm sensibilidade, perderam a sensibilidade para entender, para acolher aquilo que Jesus Cristo nos diz. Porque aquilo que Cristo nos diz é forte. Aquilo que Ele é forte. A palavra que Ele diz é vida. Isso aí para nós pode parecer estranho, né? Porque a gente está acostumado a ver tanta gente dirige palavras e palavras para nós. Lemos tantas e tantas coisas, mas muitas vezes as palavras que nós vemos, lemos, ouvimos, não nos dizem nada. Com Cristo é diferente. A palavra dele, ela não tem como ela ser acolhida sem surtir um efeito. Aquele que acolhe essa palavra verdadeiramente não pode acolhê-la sem que ela gere nele a vida. Ela tem uma força. É por isso que tem a figura do Espírito Santo. Essa figura, essa pessoa divina que age, fazendo essa transação. É ele que faz a transação, né? Extraindo de Deus, do Cristo, do Evangelho, de um santo, seja lá quem for,
pegando esse conteúdo, o Evangelho, a doutrina salvífica de Cristo, e colocando dentro do nosso coração. Isso aí é próprio, é possível para as pessoas sensíveis, para as pessoas que almejam, pelo menos sonham, em acolher no seu coração a palavra de Deus. Existe aquelas outras almas que até recebem a palavra de Deus, né? Entendem aquilo que Cristo disse, tem uma certa admiração, consegue até estudar, pode até dar aula de teologia, pode até virar teólogo, dar aula em uma universidade, mas ele não vai adentrar, né? Aquilo que ele receber vai ser muito, muito, muito pouco. Um terreno pedregoso, a raiz ela não cria ali profundidade. E na primeira prova, ou seja, quando o sol fica quente, o que vai acontecer com essa semente? Ela vai morrer. Na primeira tentação, na primeira provação, essa pessoa não dá conta. Porque, como eu disse, aquilo que Cristo diz é grave, é sério. A palavra que ele diz não é só para ser ouvida, é para ser ouvida e para ser posta em prática, é para ser praticada, é para ser vivida. A palavra de Deus somente dita, de que ela vale? Nada. A fé sem as obras é morta. A primeira obra de fé, a primeira obra que nós temos que fazer é evidente, é crer, abraçar, com verdadeira confiança, tudo aquilo que contém a Sagrada Escritura. Confiar nisso que está dito, né? A primeira obra é esta, é crer verdadeiramente. E a partir disso, começar a mudar a nossa vida com base naquilo que nós ouvimos e cremos. Só que, se nós só ficarmos nessa superficialidade, apenas de ouvir falar e de guardar, não, Jesus é assim, assado, o Evangelho de Mateus não pode ser o primeiro por causa disso, porque a língua que ele usou é muito rebuscada, não, as cartas de Pedro não foi Pedro que escreveu, porque o grego que está sendo usado ali é um grego muito rebuscado, Pedro era pescador e etc. Enfim, pode saber todas essas coisas, mas se isso não finca ali raízes, o que isso resolve? Nada, não adianta nada. Né? A palavra, gente, a saliva não vale nada. O que vale é o sangue. O que vale é a palavra encarnada. O que vale é a palavra traduzida em alguma coisa. Se a palavra não traduzir nada, fica só no falatório, de que ela resolve? A mesma coisa, o marido chega para a esposa e diz, eu te amo, mas trai. O que resolveu? Nada. O eu te amo dele, ele vai valer muito mais se ele se traduzir do que por palavra. Pode passar o casamento inteiro sem dizer isso. Mas se ele ficar o casamento inteiro sem trair, sem desrespeitar, sem desmoralizar a sua esposa, o amor está aí, está sendo vivido expresso. Isso vale, porque virou ato, encarnou, virou sangue. Ele está dando o sangue dele para viver o amor pela esposa na vida. A gente tem que aprender isso. Né? Caso contrário, aquilo que nós ouvimos, por mais bonito que seja, não vale de absolutamente nada. E triste também é aquele terreno cheio de espinhos, né? A semente que cai em meio aos espinhos é aquela alma que está preocupada, está cheia de preocupações mundanas. Pode até acolher a semente ali, vai criar raiz, pode até dar um broto ou outro, mas aquilo ali vai ficar sufocado. Isso aí é próprio das almas é próprio de muita gente, na verdade, né? Das almas que se julgam 100%, vejam bem, 100% governadoras, né, que se sentem governantes de sua vida, né, o que não é verdade. A alma que está como se fosse essa terra cheia de espinhos aqui, ela é uma alma um pouco soberba, né, porque ela não confia em Deus. Né. A semente veio, ela viu, por exemplo, aqui vemos a primeira leitura, que Deus fez chover o maná do céu para o povo, ele mandou o povo, olha, vocês vão sair daqui, vocês vão para o Egito, para o deserto. Eles obedeceram, estavam na obediência a Deus. Mas aí, lendo isso tudo, vendo que Deus ele ainda nutriu esse povo, a gente não confia, duvida. A gente confia mais em nós mesmos do que em Deus. Quando a gente diz, é interessante, reza para mim, tem gente que fala reza para mim, mas é um reza para mim assim, às vezes até por educação, né? Não está confiando zero, tem confiança zero naquilo que está pedindo, porque não acredita que Deus tem poder. Não crê mais naquilo que é sobrenatural, infelizmente. Porque, evidentemente, existem coisas que nós pedimos porque nós pedimos mal, pedimos muito mal, e não são atendidas. Claro que não, evidentemente não vão ser atendidas. Mas
Frustração aqui, frustração ali, a gente acaba desacreditando, não crendo mais naquilo que é sobrenatural. E se a gente parar para pensar, se não fosse o sobrenatural na nossa vida, não faríamos muita coisa. Mas a nossa memória é curta, né? Tantos livramentos, tantas situações embaraçosas das quais nós saímos ilesos, isso se apaga quando a gente quer fazer um pedido, não obtivemos a resposta, e aí a gente desacredita, para de esperar, para de confiar no poder de Deus, e começamos a preocupar, a achar que nós somos os donos da nossa vida, então a gente se preocupa. Então, na hora que a gente vai rezar, a gente não tem tranquilidade, não tem paz, porque fica preocupado com isso, com aquilo, com tal resposta. O dia de amanhã, que nem aconteceu, que nem existe ainda, ele nos possui e nos impede de viver o hoje. Se uma pessoa morre preocupada com o dia de amanhã, né? Descuidou do agora, o que ela tem é o agora, é isso que ela tem, para se arrepender, para se confessar, para querer mudar de vida, para fazer um ato, né, pelo menos de ter a intenção de se tornar uma pessoa melhor, de se tornar um cristão, né, de se assemelhar a Cristo, de se tornar santo. Ela tem um agora, mas esse agora é roubado por causa das preocupações futuras, porque nos julgamos ser deuses e achamos que nós damos conta de resolver todos os nossos problemas e não damos conta, não damos conta. Até porque, veja, isso que Jesus está dizendo aqui, ele não está dizendo isso de modo taxativo, é assim, pronto, acabou. Né? É assim e não, quem nasceu assim, nasceu, vai morrer assim. A estrada vai morrer como sendo uma estrada onde a semente cai, vem o pássaro e come. Quem nasce como terreno pedregoso vai morrer assim. Quem nasce como um terreno cheio de espinhos vai morrer desse jeito. Não, ele está dizendo isso para nos alertar, para que nós mudemos. Ele não veio para quebrar o caniço rachado e nem veio para apagar o pavio que ainda fumega. Ele veio para restaurar todas as coisas, até isso. Celebramos ontem Maria Madalena, possuída por 7 demônios. De uma mulher possuída por 7 demônios, nós temos uma santa, pura. Maria Madalena ficou pura. Mas a nossa cabeça está muito, muito, muito pervertida. Eu vi hoje, parente meu que postou isso aí no WhatsApp. É verdade, dizendo assim, Moisés só tinha um obstáculo que era o mar. Deus foi lá e abriu. Verdade. Mas qual que é a intenção? Qual que é o intuito que essa frase é dita? Não, tudo aquilo que eu quiser conquistar nessa vida eu vou conquistar, porque eu creio que Deus vai me dar. Se eu quiser trabalho, prosperidade, carro, casa, não tem obstáculo que me vença, porque Deus vai me conceder isso. Mas aí quando a gente diz, olha, para de fazer isso aí, isso é pecado. Ah, não, mas eu não consigo, eu sou fraco. Ah, Deus não pode tirar todos os obstáculos da sua vida. Por que não pode tirar isso também? Por que você não pode correr atrás disso? Por que você não pode buscar a sua perfeição? Porque o venha a nós é muito bom, né? O seja feita a minha vontade é maravilhoso, mas a gente esquece que o Pai Nosso não está escrito assim, não foi rezado assim. Seja feita a vossa vontade, não a minha. Então a gente quer a teologia da prosperidade. A gente quer prosperidade, mas a gente não quer a graça. A gente pode ser próspero nessa vida o tanto que for, mas sem a graça, o que será de nós no futuro? O que será de nós naquela vinda vindoura? Estaremos todos arruinados. Né? Que nós aprendamos com esse Evangelho, que nós saibamos identificar em nós qual o tipo, né, de alma nós temos, qual tipo de terra nós somos, e buscar mudar, nos converter uma terra boa, uma terra que escuta a doutrina salvífica de Cristo, que escuta o Evangelho, que acolhe, que medita, que reza e que traduz isso em obra, que concretiza isso na sua vida. Esse sim, esse dá fruto, esse possui graça, esse é quisto, bem visto aos olhos de Deus. Esse está unido a Cristo e por estar unido a Cristo vai escutar, né, escuta de Deus Pai aquilo que Cristo escutou no dia de seu batismo. Eis o meu Filho muito amado, no qual eu ponho todo o meu bem-querer. Né? A coisa que a gente tem que querer escutar não é eu te amo de ninguém, é isso, a gente tem que escutar isso de Deus. Eis o meu Filho muito amado, no qual eu ponho todo o meu bem-querer. Que assim, que essa graça, o Espírito Santo nos alcance. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,